E aí, turma do Raio Ômega, voltando pra falar de cinema no Pipoca e Claquete. Eu sei que você gosta pra caramba desse quadro. É o quadro onde eu me encontro pra caramba, porque eu gosto demais de ensinar sobre cinema. Hoje eu vou falar com vocês sobre os arquétipos. O que são os arquétipos na realidade? De acordo com Vogler e por aí vai. Vamos direto para as definições para vocês entenderem e identificar nos filmes. Mas primeiro, roda aquela vinheta esperta e bonita. 3, 2, 1... Gravando. E voltamos com o Pipoca e Claquete para poder falar hoje sobre os arquétipos. E o que seriam os arquétipos? O arquétipo, na realidade, ele é a identidade, a forma como o personagem se apresenta, ou melhor, o tipo de personagem, beleza? E nessa questão envolvendo o arquétipo, é bem importante explicar que, quando se fala do protagonista, geralmente o protagonista assume um dos arquétipos mais conhecidos de todos, que é exatamente o herói. O herói, que, como o próprio título já diz, é o personagem de maior destaque, é o personagem que é levado aos desafios, ou ele mesmo é conduzido aos desafios, ou ele se coloca numa jornada de desafios. E vocês se lembram muito bem do vídeo anterior, que foi o vídeo em que eu falei sobre a jornada do herói. Você não lembra da jornada do herói, não sabe o que é a jornada do herói? Então confere no vídeo aqui, ó. Confere no vídeo aqui, beleza? É o vídeo da jornada do herói, beleza? O herói, basicamente, é isso. O mentor, a função do mentor é exatamente ajudar o herói, ajudar o protagonista. Então, dentro dessa trajetória, ele é a pessoa que vai ser esse fio condutor. Ele vai conduzir, ele vai levar o herói até o objetivo dele. Ele vai ensinar, ele vai mostrar o caminho. O mentor, ele trabalha justamente com essa possibilidade de, quando o protagonista, no caso o herói, se encontra perdido, ele é exatamente essa luz no final do túnel para o herói poder encontrar uma saída, para ele poder encontrar o quê? Uma saída e uma solução. O guardião do limiar. O guardião do limiar é, na realidade, alguém que se apresenta como uma espécie de barreira, desafio ou alguma coisa do gênero. Às vezes aparece como uma espécie de aliado do inimigo do herói. E aí, quando se fala no guardião do limiar, podem acontecer duas coisas. O herói ele pode atravessar por esse limiar, ou melhor, por esse guardião do limiar, e o guardião pode se tornar amigo dele, ou parceiro, pode se convencer de que dentro daquela jornada especial ele pode ser uma peça fundamental que vai ajudar o herói, ou de fato ele pode ser apenas só uma pedra no meio do caminho que vai tentar interferir ali o que o herói quer fazer, vai se apresentar e o herói precisa de certa forma ultrapassá-lo. Então por isso que ele é chamado de guardião do limiar. O arauto, ele é a primeira chama à mudança, e tem uma coisa bem interessante a explicar sobre o arauto. Ele pode ser uma pessoa, um personagem melhor dizendo, ou um fato. Como é a primeira chama à mudança, é exatamente o gatilho, aquilo que vai fazer com que o herói enxergue a necessidade, a real necessidade de continuar, ou melhor dizendo, de prosseguir ali em sua jornada. Ele tem de fazer aquilo de qualquer forma. O arauto vai ser o gatilho, ou melhor, ele vai disparar no herói o senso de urgência para determinada necessidade, para poder fazer com que o herói saia do lugar dele e se envolva ali na jornada e comece a seguir o seu trilho. O camaleão, ele é um arquétipo que envolve a mudança, ou seja, o personagem, a personagem, melhor dizendo, ela pode mudar a qualquer momento. Então você pega, por exemplo, os grandes filmes, principalmente os filmes noir, que eram filmes detetivescos, que tinham lá as mulheres fatais, que eles chamavam de femme fatales, e elas se apresentavam no primeiro momento como mocinhas. O herói ficava encantado por elas e depois elas faziam o quê? Traíam a confiança deles e se mostravam perfeitas vilãs, fantásticas vilãs, que tiravam o herói do trajeto ou da trajetória dele ali, mudava tudo, arquitetavam um plano, na maioria das vezes conseguiam ferrar a vida do herói, e em algumas das oportunidades, na maioria delas também, o herói se saía bem, às vezes ficava com a mocinha que assumia essa posição aí do camaleão, mas de modo geral é o personagem que muda durante as cenas, ele se transforma, ele se apresenta de uma maneira e depois ele mostra uma outra personalidade. A sombra, esse é bem simples de explicar, é simplesmente o arquétipo do vilão, ou seja, aquele que vai tentar destruir todos os planos, que vai tentar arruinar a vida de todos os personagens, principalmente o protagonista.
é óbvio que não poderia deixar de ser uma sombra. O Pícaro, este nome muito interessante para alguns, ele é exatamente aquilo que chamamos de alívio cômico. É isso aí. Quando você vê algum personagem que é muito engraçado e que traz essa quebra dentro da narrativa envolvendo o ato cômico ou o humor, você tem o arquétipo do Pícaro. O anjo também é outro arquétipo interessante e ele se funde com a função ali, o arquétipo do mentor. Então os dois podem ser um só. Por quê? O intuito do anjo é conectar o herói a determinado objetivo também é conduzir. Então os dois podem ser um só aí nessa etapa. E por último, o Orelha, que é um personagem bem costumeiro em telenovelas. O Orelha, na realidade, ele não tem função nenhuma a não ser fazer com que o personagem principal fale. Então ele não tem uma trajetória própria, ele não é importante nesse sentido. Ele aparece, obriga o personagem a falar alguma coisa e depois desaparece, como se nunca tivesse existido. Ou seja, em novela aparece pra caramba, beleza? É muito fácil de sacar esse personagem. Espero que vocês tenham gostado do Pipoca e Claquete de hoje, ensinando aí vocês sobre a questão dos arquétipos. Então toda vez que você se deparar com um filme, agora você vai ficar lembrando, né? Ah, quem é a Orelha? Ah, quem é o Arauto? Quem é o Guardião do Limiar? Etc, etc. Quem é o camaleão ou a camaleoa, como eu dei o exemplo aqui, e agora você sabe um pouquinho mais de cinema graças ao Pipoca e Claquete, e volta daqui a pouco, e eu vou pedir o quê? Seu like. Deixa seu like aqui para poder ensinar um pouquinho mais de cinema no próximo Pipoca e Claquete. Tchau!